estamos no tempo depois da Páscoa, tempo litúrgico. Quinta-feira já é o dia da Ascensão. Portanto, já completam-se os 40 dias que Jesus ficou aqui, depois de ressuscitado, antes de ir para o céu. Depois nós vamos começar a nos preparar para a vinda do Divino Espírito Santo, Pentecostes. São esses 50 dias de Páscoa, não é? Que a gente venera o Círio Pascal, que está aqui, fica nesse tempo representando Jesus ressuscitado. E a igreja coloca para nossa consideração as palavras de nosso Senhor, sobretudo sobre o nosso comportamento como cristãos no meio do mundo. E a principal mensagem desse tempo, como nós ouvimos nas leituras, é a oração. Distintivo, a marca do cristão, a oração. O cristão é aquele que reza, aquele que sabe rezar, é aquele que vive da oração. Porque a oração é tão importante, porque ela muda a nossa vida. Porque para rezar bem, e é preciso rezar bem, a gente precisa estar preparado. A oração exige uma preparação, uma vida cristã, as virtudes cristãs. Para eu rezar bem, eu preciso cultivar a humildade, porque a oração sem humildade não vale nada. Lembrem-se daquela parábola que Jesus contou. 2 homens foram ao templo para rezar, um fariseu e um publicano. Todos 2 rezaram, mas a oração foi boa, outra não foi. Por que a do fariseu, rezando, não foi boa? Porque não tinha humildade. Ele rezou se comparando com os outros, rezou se colocando melhor do que os outros. Portanto, para a oração ser bem feita, em primeiro lugar, humildade, diante de Deus e diante dos homens. Reconhecer a nossa baixeza. Por isso que na missa, a primeira oração da missa é qual? Reconheçamos os nossos pecados. Eu, pecador, me confesso. Primeira coisa é isso, reconhecer-se pecador. Então, a oração para ser bem feita precisa ter humildade, precisa ter atenção. Eu preciso prestar atenção no que eu estou falando. Claro, se eu estou conversando com uma pessoa, nem eu mesmo presto atenção no que eu estou falando, como é que a pessoa, interlocutor, vai ouvir o que eu estou falando? Se nem eu mesmo sei o que eu estou falando. Então, preciso de atenção, prestar atenção no que eu estou falando. Meu Deus, tem de compaixão de mim. Eu tenho que prestar atenção no que eu estou falando e saber o que eu estou falando. Portanto, a oração exige humildade, exige atenção, exige confiança, que se eu peço, é porque eu confio que Deus vai me dar. Exige perseverança, que Deus muitas vezes demora em atender, de propósito, para que a gente persevere na oração. Porque a gente reza, não é para que Deus se lembre de nós, porque Ele nunca se esquece. A gente reza para que a gente se lembre de Deus. Eu não estou pedindo, preste atenção, Senhor, olha. Não, Ele sabe, Ele está vendo. É para eu prestar atenção em Deus. Eu rezo é para isso. E Deus demora a nos atender às vezes para que eu sempre volte a minha atenção para Deus, para que eu tenha humildade, que eu tenha perseverança, continue pedindo. Então a oração tem a sua preparação. E a oração tem a sua consequência. Quem reza bem vai ser mais humilde, vai ser bondoso com o próximo, vai sair dali melhor. A oração nos faz melhores. Eu vou sair mais caridoso, vou sair mais manso, mais mortificado. A oração supõe mortificação, não é? Porque eu tenho que rezar na hora certa. Para rezar na hora certa, eu tenho que ter compromisso. Não é? Tem que fazer um sacrifício. Vocês, para virem aqui hoje, fizeram um sacrifício, tinha que acordar cedo. Nós vamos lá. Porque se a gente for ouvir os nossos sentimentos, a gente não sai da poltrona, não sai da cama. A gente precisa ter espírito de sacrifício. Não, peraí, eu tenho que ir hoje, então eu vou. Vocês que vieram, fizeram sacrifício, como para ir à missa. Para fazer qualquer coisa boa, a gente precisa do espírito de sacrifício. Então a oração vai nos dar mais força para fazermos o bem. Vocês que são casados,
Vida de casamento é uma vida de sacrifício, né? Vocês que não casaram ainda, que vão casar, precisa saber disso, hein? Que a gente escuta, não, casaram e viveram felizes para sempre. Isso chama-se conto de fadas. Cinderela, essas coisas assim bonitas que a gente vê, não é? Mas isso não existe. Um mar de rosas, não existe. Casamento é um ato de heroísmo, da hora de levantar até na hora de deitar, e durante a noite também. É um espírito de sacrifício. O marido não tem que pensar, eu estou casado, agora está tudo... Não. Ele não pode pensar mais em si, tem que pensar na esposa e nos filhos, o tempo todo. Ele tem que se sacrificar o tempo todo. A mulher tem que se sacrificar o tempo todo para agradar o marido para agradar a mulher e aos filhos. Ele nunca mais vai a uma festa sozinho. Não, eu tenho minha esposa, eu tenho meus filhos. Nunca mais vai ganhar um pedaço de bolo. Olha que bom pedaço de bolo. Não, peraí. Esse pedaço eu tenho que dividir com a minha esposa e com os filhos. Ele nunca mais pode pensar em ser feliz sozinho. Ele tem que fazer sacrifício todo dia. E quem é que aguenta fazer sacrifício? É aquele que reza. É aquele que está sempre em oração. Aquele que vem à missa, a principal oração do cristão é a Santa Missa. Ele vem porque na missa é Jesus que vai rezar. Eu vou unir a minha oração a dele. A oração é Jesus que está se oferecendo ao Pai e eu junto com ele. A missa é a oração de mais valor, porque é a minha oração com a dele. Ele que está pedindo ao Pai. Por isso na missa a gente adora a Deus com Jesus, ao Pai. A gente agradece, a gente pede perdão, a gente pede todas as graças. Então, hoje na epístola, São Tiago está lembrando isso, a oração. É preciso rezar. E Nosso Senhor fala, até agora não pedistes nada, quer dizer, não rezaste direito. Pedi e receberei tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Olha, isso é promessa de Nosso Senhor. Portanto, o que quer dizer, Santo Agostinho? O que quer pedir ao Pai em nome de Jesus? Significa de acordo com Jesus, com as virtudes de Jesus, com a humildade de Jesus, com a perseverança de Jesus, pedindo o bem. Porque se eu pedir alguma coisa de mal, não estou pedindo em nome de Jesus. Jesus pediu, Pai, perdoai meus inimigos, eles não sabem o que fazem. Jesus está pedindo perdão para os inimigos. Então, se eu pedir a Deus para destruir meu inimigo, essa oração não é em nome de Jesus. Se eu pedir ao Pai para castigar aquele que eu odeio, não é em nome de Jesus. Essa oração não vai ser ouvida. Então, Nosso Senhor diz, tudo que pedides ao Pai, em meu nome, Ele vos dará. Em nome de Jesus quer dizer tudo isso, com o Espírito de Jesus, como Nosso Senhor ensinou. Santo Agostinho dá aquela receita. Por que a gente não é ouvido às vezes? Ele dá aquelas 3 frases, né? Mala petatis, male petatis, male petatis. Ou vocês rezam mal, male, não reza direito, não presta atenção, reza desleixado, não se prepara, porque para a gente rezar bem precisa se preparar. Aliás, eu lembro, quando a gente vai assistir missa, não pode chegar em cima da hora. Atenção aí os retardatários, que tem gente que tem mania de chegar na hora da epístola, ou então no meio do sermão. Olha, eu não posso perder o ofertório, porque senão eu perco a missa. Mas peraí, é assim que a gente faz? A gente chega antes. O católico piedoso que vai rezar chega 10, 15 minutos antes da missa. Porque quando vai a um espetáculo, chega bem antes, né? Para poder entrar no clima, né? E quando é a missa? Quando vai para um jogo de futebol, chega 3 horas antes. Mas quando vai para a missa, chega 5 minutos atrasado. A gente chega antes. Não é? Como é que a gente chega antes? Começa a se arrumar mais cedo. Não é? Igual aquela senhora que tinha 5 filhos, tudo arrumadinho, chegava na missa, tudo arrumadinho, sapatinho colocado. Aí a outra perguntou, como é que a senhora faz para ficar assim? É que eu começo na véspera. Arruma todo mundo. Ou então a filosofia de para-choque de caminhão. Não buzine, acorde mais cedo. Acorda mais cedo, meu filho. Por que essa pressa toda no trânsito? Saia antes.
Se a gente tem que fazer isso para qualquer compromisso, por que não fazemos para a missa? Portanto, missa a gente chega bem antes. Para quê? Não é para ocupar o melhor lugar, não. É para a gente preparar a alma. Eu chego antes, vou rezando, vou contemplando, vou pedindo a Deus, para que quando começar a missa, o ambiente da minha alma já está preparado. Como diz lá no Salmo, ante orationem prepara animam tuam. Antes da oração, prepara a tua alma. Portanto, às vezes a gente reza mal. Quer dizer, não presta atenção nem no que está rezando. Às vezes a gente está com más disposições. Eu vou rezar com raiva do meu inimigo. Vou rezar porque eu briguei em casa, estou furioso da vida. Não, a gente tem que preparar a alma. Está bem, com boas disposições. Claro, uma boa confissão e uma boa preparação para a missa, né? E pedir coisas boas. Na missa a gente pede, sobretudo, as virtudes. A gente precisa da humildade, da pureza, da dedicação, para a gente não perder o ânimo. Tudo isso a gente pede. Eu não vou pedir coisas ruins, não vou pedir para destruir meu inimigo, não vou pedir para acabar com aquelas pessoas. Não, vou pedir coisas boas. Então, a lição de hoje do Evangelho é a oração. Congregado mariano bom é aquele que reza. Porque o bom cristão é aquele que reza. Como nós já aprendemos no catecismo, quem reza se salva, quem não reza se condena. Por quê? Porque quem reza vai para o céu. Quem reza está bem com Deus. Quem reza está sempre pedindo. Deus não vai me considerar inimigo. Porque o que o nosso Senhor disse que vai falar para aqueles que Ele vai mandar para o inferno? Não te conheço. Está lá no Evangelho, né? Que eles vão dizer, Senhor, nós expulsamos demônios em Teu nome. Senhor, nós fizemos milagres. Não te conheço. Já pensou nosso Senhor falar isso para a gente? Quando a gente chegar no dia do juízo, que vai ser na hora da nossa morte, né? Não te conheço. Então nós temos que rezar bastante. Porque isso, Senhor, o Senhor me conhece sim, eu falei muitas vezes com o Senhor. Não é? Imagine chega uma pessoa importante e diz, não te conheço. Conhece sim, já conversei com o Senhor uma opção de vezes, já falei. Com o nosso Senhor, quantas vezes eu fui na igreja, falei com o Senhor, na visita ao Santíssimo, antes da missa, durante a missa. Eu comunguei, eu recebi o Senhor no coração, eu falei com o Senhor. Então nosso Senhor não vai poder dizer que não me conhece, se eu fui assíduo na oração. Portanto, oração. Primeira coisa, né? Nosso Senhor eu estou bem com Ele. E pedir coisas boas e rezar com atenção. Então, nosso Senhor hoje está falando, e nosso Senhor está nos preparando já para a gente ir para o céu, né? A gente um dia vai chegar lá. Então, a gente vai se preparando. E a ressurreição de Jesus, nosso Senhor continua, porque Ele vai mandar o Espírito Santo. O Espírito Santo Ele continua presente na igreja. É a continuação de Jesus. Lembra-se quando Jesus foi para o céu, na ascensão? Levou os apóstolos, todo mundo lá esperando. Jesus foi subindo, subindo. Uma nuvem escondeu. E 2 anjos estavam do lado e falaram, vocês estão olhando o que mais? Ele só volta agora no fim do mundo. Agora é com vocês, apóstolos. Agora é que vocês que continuam. Agora a igreja continua. A igreja é Jesus entre nós. É o Espírito Santo que é a continuação de Jesus. Quem? O Papa, os bispos, os padres, vocês leigos, vocês congregados. Nós somos a igreja. Vocês não são só da igreja, como dizia Pio XII. Vocês são também a igreja. O laicato, os leigos também são a igreja. Vocês são interessados na igreja. Vocês têm o sacerdócio do batismo. O padre tem o sacerdócio ministerial, pelo qual ele pode celebrar a missa, mas vocês todos têm o sacerdócio do batismo, como diz lá São Pedro. Vocês são o povo santo, o sacerdócio real. Portanto, o sacerdócio real e, portanto, vocês são reis. Vocês são sacerdotes. Claro, não são sacerdotes ministeriais, como o padre, mas são sacerdotes que podem rezar,
Vocês exercem o sacerdócio, por exemplo, na missa, na hora do ofertório, quando vocês se oferecem juntos com a hóstia, são também sacerdotes. Claro, o padre é sacerdote ministerial, vocês são sacerdotes como leigos também, sacerdócio comum dos fiéis. Como vocês podem também exercer, abençoando as pessoas, os pais que abençoam os filhos, pela oração, pelo apostolado. Congregado tem que ser uma pessoa apostólica. Ele pertence a alguma pastoral da igreja. Vocês têm que se engajar em alguma pastoral. Ou pastoral da visitação, por exemplo, para visitar os doentes, as pessoas. Ou pastoral da acolhida, aqueles que ficam na frente da igreja para receber as pessoas. Todos os tipos de pastorais que a igreja tem, ou pastoral familiar, para ajudar os casais, ou pastoral carcerária, visitando os encarcerados, ou pastoral dos enfermos, visitando os doentes, enfim, todos nós temos que nos dedicar também ao apostolado. Vamos colocar então essa intenção, essas nossas intenções na mão de Santo Antônio, que é o padroeiro aqui dessa igreja, Nossa Senhora, nossa mãe, Nossa Senhora de Fátima, mês de maio, e a Santa Rita de Cássia. Santa Rita também modelo, né? Santa Rita foi modelo para todos os estados de vida, porque ela foi uma moça muito boa, depois se casou, modelo de moça, de esposa, não casou bem, porque isso também nem sempre dá certo, né? Ela casou mal, o marido não prestava. Mas ela foi boa esposa até o fim. Boa viúva, porque ficou sozinha, rezou para que Deus levasse os filhos para não se vingarem do pai, que foi assassinado. Foi boa viúva. E depois foi religiosa. Ela pediu para entrar no convento, pediu para ser religiosa e foi até o fim da vida. Grande devota da paixão de Jesus. Por isso que tinha um espinho da coroa aqui na testa. Santa Rita é chamada advogada das causas impossíveis, porque tudo que ela pedia, ela conseguia. E ela pediu tudo isso e conseguiu. Então vamos pedir a ela isso. A graça de nós irmos para o céu, sermos bons congregados marianos, viver da oração como bons cristãos, e um dia todos nos encontrarmos no céu. Amém.